Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre diagrama de Bode, ainda na linha de resposta em frequência. Nós vimos que a resposta em frequência é composta pela resposta em fase, pela resposta em magnitude, que seria o ganho, né, do sistema. A união dessas duas respostas gera o que nós chamamos de resposta em frequência. A partir dessa análise de fase e de ganho, nós temos uma boa noção da resposta do sistema para uma dada entrada numa dada frequência. Nós vimos que tem um jeito exato de levantar essa resposta em frequência, bem preciso, que é substituir o S por J ômega na função de transferência no H de S e fazer os cálculos de ganho e fase. Esse é o jeito exato de calcular. Tem um jeito muito estimado, muito impreciso, mas que a gente consegue ter uma ideia do ganho da fase a partir da análise da posição dos polos e dos zeros. Nós vimos isso também. E agora nós vamos usar um método que é chamado de diagrama de Bode. É muito útil, muito usado em controle. Ele foi inventado por Bode entre 1932 e 1941, há muito tempo, é usado até hoje. Ele utiliza escalas logarítmicas e ele permite analisar uma faixa grande de frequências numa escala pequena. Então essa é a estratégia de você transformar em escala logarítmica. Não sei se vocês lembram, mas o log de 10 na base 10 é 1. O log de 100 na base 10 é 2. Então você pega uma escala enorme de frequências e reduz para uma escala pequena. Então você comprime a informação. Essa foi a sacada do Bode quando ele criou o diagrama de Bode. E aí, a curva de ganho, ela é traçada em função da frequência, que fica numa escala log-log, e o eixo das ordenadas fica em decibéis. Quem tiver dúvida, vai lá no Wikipedia e procura lá decibéis. A gente pode fazer isso agora aqui. Então, olha só. Vamos lá. Decibéis. Aqui, ó. Wikipedia. Não sei como é que pronuncia exatamente. Então, olha só. Se eu quero o decibéis de alguma coisa, eu multiplico por 20 log na base 10. Tá vendo? Tem algumas definições quando se fala em corrente e potência que multiplica por 10 log na base 10. Mas o padrão é você multiplicar por 20 log na base 10. Então, eu tenho uma medida que é y. Eu quero saber o valor dessa medida em decibéis. Eu faço 20 log na base 10 de y. Aí eu vou ter o y em decibéis. Tá? Então, esse eixo do ganho, ele é dado em decibéis. E aí eu vou aproveitar que nós estamos falando sobre isso e vou discutir com vocês algumas curiosidades aqui que vale a pena a gente prestar atenção. Então eu vou abrir aqui o Paintbrush. É o seguinte, olha só. Vamos fazer um exemplo. Opa. Ctrl Z. Aqui. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então tenho um plano aqui, tá? Vai ficar mais ou menos o desenho, mas vai dar para a gente entender. Eu tenho um plano aqui. Aqui é a frequência em radianos por segundo. E aqui a gente tem o módulo de H de J ômega. Tá? Então é o ganho. Beleza, então olha só, vamos pensar no filtro passa-baixas. O filtro passa-baixas, ele vai ter essa cara aqui, ó.
Isso. Esse é um filtro passa-baixas. Então aqui, ó, aqui eu tenho zero, ganho zero, e aqui eu tenho ganho 1. Quer dizer o quê? Quer dizer que toda frequência abaixo desse valor aqui, ó, que seria o ômega C, frequência de corte, toda frequência abaixo disso, todo sinal que entre no sistema possuindo uma frequência menor do que essa, ele vai passar como entrou porque ele recebe ganho 1. Ganho 1 é o seguinte, se a entrada for x, então a saída vai ser 1 vezes x. 1 vezes x, que é igual a x. Então a entrada sai como entrou. Depois de ômega zero, ela começa a ser atenuada. Tá? Ok. O que eu quero discutir com vocês é o seguinte. Se eu transformar isso daqui em decibéis, aí eu tenho outra lógica. Vou fazer aqui para vocês, ó. Se eu transformo em decibéis, então aqui eu tenho ômega, tá aqui, ômega, e aqui eu tenho módulo de Hzão de J ômega, só que em dB, em decibéis. O filtro passa-baixas em decibéis, ele vai ter essa curva aqui, ó. Começa aqui, faz isso, ó. Então aqui, nesse ponto, eu tenho 0 dB. 0 dB. E aqui embaixo, vamos supor que eu tenha menos 80 dB. Menos 80 dB. Por que isso? Porque, veja bem, se eu transformei em decibéis, eu peguei o que está aqui e fiz 20 log na base 10. 20 log na base 10 de 1 é o quê? É zero. Então, isso aqui ó, vai para zero. Então, zero, o ganho zero em decibéis é como se fosse ganho 1. E aqui, ó, esse zero, na verdade, ele é fictício, porque ele não existe. Você não consegue atenuar completamente. Então, você atenua de alguns decibéis negativos. Então, aqui, ó, a faixa de rejeição, eu estou atenuando 80 decibéis. Por que que é atenuar? Porque é negativo. Se eu tivesse com 80 decibéis positivo, eu estaria amplificando, estaria dando um ganho de 80 dB. Então, a lógica de decibéis, ela é um pouco invertida. Então, tem que tomar cuidado com isso, prestar atenção nos gráficos, se o ganho está em dB ou não, porque isso vai fazer toda a diferença. Tem que lembrar que dB é 20 log do valor. Então, se eu quiser saber o quanto que o sinal está sendo atenuado aqui, ó, eu faço aqui, ó, menos 80 dB é igual a 20 log na base 10 de alguma coisa. Então vai ficar 80 dividido por 20, dá menos 4, né? Menos 4. Aí eu vou passar o 10 para cá, fica 10 elevado a menos 4 é igual a x. Entendeu? Então o x, na verdade, ele é 0,001, não é isso? É isso. Então esse é o ganho que a frequência que entrou depois de ômega C está ganhando. Então, se entrar uma frequência aqui, ó, se tiver uma entrada nessa faixa de frequência, ela está recebendo um ganho de menos 80 dB. Então, na verdade, ela está sendo multiplicada por 0,001. Ou seja, atenuou muito, virou quase zero. Né? Então, quanto maior é o valor de dB no sentido negativo, mais você atenua aquela entrada. Ganho 0 dB é ganho 1.
tá? Então essa é a lógica. E o Bode, ele teve essa sacada de representar tudo em, em escala logarítmica, porque aí ele comprime e transformou em decibéis, porque ele também comprime com decibéis. E a curva de fase dele, ela é uma função da frequência também numa escala linear e logarítmica. A gente vai ver um exemplo aqui. Então, antes de a gente traçar, vamos entender um pouco a matemática. Se a gente pegar uma função de transferência de um sistema, ela tem numerador e ela tem denominador. É um polinômio no numerador, um polinômio no denominador. No numerador a gente tem os zeros, no denominador nós temos os polos. Então aqui tem primeiro zero, segundo, terceiro zero. J ômega é S, né? Então seria S mais alguma coisa, S mais outra coisa e assim por diante. E aí eu manipulo isso como eu quiser, por isso que aparece T aqui, 1. Por exemplo, se eu tiver S mais 2, vamos supor, se eu dividir tudo por 2, isso vai ficar 0,5 S mais 1. Né? Então isso aqui seria o T. Aqui é o 1, da mesma forma que está aqui. Só maneiras de escrever. O número que aparece na frente a gente chama de K, a gente chama de ganho. E aqui nós temos os polos. Tá vendo? A forma é a mesma. Como o J ômega está sozinho, quer dizer que nós temos um polo na origem aqui. Tá? Beleza. Aí, se eu quero fazer o módulo disso, o módulo da multiplicação é a multiplicação dos módulos, está aqui. Né? E o módulo da divisão é a divisão dos módulos. Também está aqui. Então, eu acabo colocando módulo em todo número complexo. Todo S é um número complexo, então coloco módulo em todo mundo. Depois que eu fiz isso, para transformar em escala logarítmica, eu multiplico por 20 e faço log de 10 de todo mundo, ó, tá vendo? Aí que foi a sacada dele, que até facilitou a matemática. Porque quando você faz o log, não sei se vocês lembram lá no ensino médio, o log de uma multiplicação é a soma dos logs. Tá aqui, ó. Tá vendo? E o log de uma divisão é a subtração dos logs. Por isso que todo mundo aqui no denominador entra com sinal negativo. Ó. Então, sumiu a multiplicação, sumiu a divisão. Eu tenho só subtrações e adições. E tudo isso no formato logarítmico. Como ele botou o 20 log na base 10 aqui, ele transformou em decibéis. Tá? O 20 é para isso, para transformar em decibéis. A fase fica mais fácil ainda, porque para você calcular a fase, você faz a fase do numerador menos a fase do denominador. No numerador, nós temos a multiplicação. Quando nós multiplicamos fazor, as fases são somadas. Então, no numerador, elas são somadas e no denominador são subtraídas. Então, no caso da fase, eu não preciso de log, porque o fazor naturalmente já tem essa filosofia de somar na multiplicação e subtrair na divisão. Então não tem muito problema. Aqui tem um exemplo, né? Se eu tiver aqui essa função de transferência, né? O H de S pode ser reescrito, então o que a gente faz é, eu vou dividir o S por A1, para ele ficar com aquela cara do slide anterior, ficar alguma coisa multiplicando S mais 1. Como eu dividi por A1 aqui, eu tenho que multiplicar por A1 aqui no início. Ó. Então aqui vai aparecer um A1, ó, tá vendo? Aqui eu divido por A2 para ficar assim, mas eu boto A2 aqui também para compensar. E faço o mesmo aqui embaixo. Ó. Vou multiplicar por B1, coloco um B1 aqui. Dividir, na verdade. Divido por B2, coloco um B2 aqui. E aqui eu vou dividir por ômega ao quadrado. Divido todo mundo aqui por ômega ao quadrado para aparecer um 1 aqui, ó. E multiplico aqui por ômega ao quadrado. Então essa é a estratégia. Então, considerando a função de transferência, né, já com aquela cara que eu acabei de mostrar aqui, ó, já quando eu escrevo ela desse jeito e acumulam-se alguns valores aqui que vão se tornar o K, na verdade.
Então, depois que eu fiz isso, eu já vou ter o K aqui, já vou ter a equação no formato que eu quero. Aí eu substituo a variável complexa S por J ômega. Então, jogo J ômega no lugar de S na equação inteira. E aí, eu vou ter, olha só, eu vou ter zeros, vou ter polos, vou ter o ganho K e vou poder ter zeros na origem e polos na origem. Tá? Se eu tiver um J ômega aqui em cima sozinho, eu tenho zero na origem. Se eu tiver um J ômega aqui embaixo sozinho, eu tenho polo na origem. Quando eu falo na origem, é o S igual a zero. Então, na origem do plano S. Né? E aí, tem um macetinho, uma receitinha de bolo para fazer o ganho e a fase do diagrama de Bode, da resposta em frequência. Essa coluna é a coluna do ganho, essa é a coluna da fase. Então, aqui, ó, para o K daquela equação nossa, qual que é o impacto dele na magnitude do ganho? Eu vou pegar o valor dele, vou transformar para dB, então eu faço 20 log na base 10 do K. O resultado disso eu vou colocar aqui, ó, e vou escrever em linha reta. Ó. Reparem que o ganho ele está em decibéis. Então eu vou andar ele em escala de 20. Ó. 0, 20, 40, 60, 80, 0, menos 20, menos 40, menos 60 e assim por diante. E aqui eu vou ter a escala do ômega. E a escala do ômega, ela corre em decibéis. Então eu tenho 0,1, tenho 1, tenho 10. Então, na verdade, aqui é 10 elevado a menos 1, 10 elevado a 1, aliás, desculpa, 10 elevado a menos 1, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2 e assim por diante. Porque aí eu coloco escala logarítmica. A escala logarítmica é 0, 100, 1000 e assim por diante. E aqui, ó, se aqui é 0,1, que é 10 elevado a menos 1, aqui é 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4. Então, reparem que não inicia no zero, inicia próximo do zero, 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 5. Então, nunca chega no zero, nunca passa para o lado negativo, nós não temos frequência negativa. Então, não interessa onde eu começo. Eu gosto de começar no 10 elevado a menos 1. Mas aí é com vocês, não tem problema nenhum, tá? Não confundam isso. Então, o K, como ele não depende de J ômega, ele não varia com a frequência, ele é constante para todas as frequências. E a fase dele é zero, porque ele é uma constante. Uma constante é um número real, o número real não tem fase. Beleza. Agora vamos ver o zero da função. O zero é quem está no numerador. Então, olha só. Nós já dividimos, né? Então, nós tínhamos aqui S sobre algum valor, que era aquele A1, lembra? A2, que a gente dividia lá. Vamos voltar aqui para vocês lembrarem. Ó. Aqui, ó. A gente não dividia, não ficava assim, ó. S sobre A1. Esse A1 é aquele ômega 1 lá, ó. Aqui, ó. É esse ômega 1, tá? Então, nós temos o zero, um dos zeros com essa cara aqui, ó. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos começar em zero, aqui, vamos andar até chegar na frequência ômega 1. Vamos supor que aqui seja 10. Então, nós vamos andar até chegar em 10. Quando chegar em 10, nós vamos subir 20 dB por década. O resto da vida, ó, vai subindo, 20 dB por década. Então, olha só, aqui, ó, daqui para cá, eu tenho uma década. E daqui até aqui, eu tenho 20 dB. Então, eu subi 20 dB por década. Aqui eu subi mais 20 dB por década. Tá? Então, esse é o impacto do zero na resposta da magnitude do ganho. E na fase, o que que nós vamos fazer? Nós vamos localizar o ômega 1 aqui. Vamos começar em zero e uma década antes de chegar no ômega 1, nós vamos subir 45 graus por década. Quando chegar no ômega 1, a gente sobe mais 45 graus por década e depois nós alinhamos.
E continuamos ali o resto da vida. Então reparem que a fase, ela é espaçada de 45 em 45 graus, ó. Menos 45, menos 90. Aí aqui você adiciona, vai para menos 135 e assim por diante, tá? No caso do polo, aqui tem o menos 1, porque o polo está no denominador. Então a história é a mesma, vai aparecer um ômega 1 lá, porque a gente divide por aquele B1, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos começar em zero. Quando chegar no ômega 1, lembram que o polo tem um efeito oposto ao zero? Então, ao invés da gente subir 20 dB por década, nós vamos descer 20 dB por década. Ó. O resto da vida vai descendo 20 dB por década. E a fase também é oposta ao zero. Nós vamos começar em zero. Uma década antes do ômega 1, nós vamos descer 45 graus até o ômega 1. Depois depois do ômega 1, desce mais 45 graus, uma década depois do ômega 1, e alinha, tá? Então esse é o efeito, nós vimos aqui o efeito do K, o efeito do zero e o efeito do polo. Mas nós temos ainda o zero na origem e o polo na origem, que é o S sozinho. O S sozinho na origem sendo o zero, o que a gente faz? Nós vamos localizar o 1, que é o 10 elevado a zero, porque isso aqui é como se tivesse dividido por 1. Então vamos localizar o 10 elevado a zero no eixo aqui, ó, logarítmico das frequências. Localizado ele, a gente vai em zero, no ganho zero, tá vendo? Ó? Ganho zero aqui, localizamos o 10 elevado a zero, marcamos esse ponto aqui, e aí a gente traça uma reta inclinada de tal forma que ela esteja sempre subindo 20 dB por década. Ó. Tá vendo? Ela está sempre subindo 20 dB por década. E a fase do zero na origem é 90 graus constante. Tá aqui, ó. No caso do polo, é o contrário. Eu vou achar o 10 elevado a zero, fixo o ponto em zero e eu vou descer com uma reta 20 dB por década. É o oposto. E aqui também é o oposto, eu vou ter o menos 90 graus na fase. Tá? Então, pessoal, qual que é a estratégia? A hora que a gente tiver uma função dessa, a gente prepara ela, substitui S por J ômega, vai lá, para cada termo desse vai ter um gráficozinho daquele. Então a gente traça um gráfico daquele para cada termo desse, e aí, depois disso, nós somamos todo mundo. Somamos todo mundo. O gráfico final, resultado da soma de todas as contribuições dos polos, dos zeros e do K, é o diagrama de Bode. Parece um pouco complicado, mas não é. Tem um exemplo. Ah, esqueci de comentar aqui. Quando nós temos polos zeros complexos e polos complexos, que é aquele polinômio de segunda ordem, tá vendo? Aí começa a complicar um pouco mais, porque aparece o que a gente chama de assíntotas, tá vendo? Tem um pico nas descidas aqui, ó, nas quebras. Então esse pico a gente chama de assíntota e a amplitude dele está relacionada com o valor do Qi. Esse Qi, ele aparece aqui na equação, ó. Ele aparece multiplicando o S, que é o termo de ordem 1. E esse que está relacionado com o amortecimento do sistema. Vocês vão estudar isso muito em controle. Tá? Então, essa parte aqui é mais para vocês saberem, nós não vamos cobrar. Depois vocês vão revisar e vão aplicar isso mais em controle. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplo simples aqui. Ó. Olha só, nós temos esse não, tem dois exemplos. Né? Nós temos essa função de transferência, já foi substituído o S por J ômega, né? E agora eu tenho que colocar do jeito adequado. Então, o que nós vamos fazer? Vai ficar assim, ó, 100, que multiplica 1 sobre... Aí eu vou dividir o J ômega por 10. Então, aqui, ó, 10 mais 1. Se eu dividir por 10, eu tenho que multiplicar aqui na frente, ó, por 10. Então, cancelo aqui e cancelo aqui. Então, o meu K ele é igual a 10
E o meu polo é esse aqui, ó. O meu ômega 1 no polo, ele vale 10, que está aqui no denominador. Ó. Aqui é 1, na verdade, tá? Eu dividi por 10 aqui é 1. Então eu tenho isso, ó. Tá certo? Então, se o meu K é 10, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 20 log na base 10 de 10. Isso dá quanto? Isso dá 20 dB. Então eu tenho um ganho em 20 dB. Então no gráfico eu vou ter ele aqui, ó. Eu vou ter a contribuição do K aqui, ó, vai embora, ó, 20 dB, tá? Constante. E o polo, eu tenho a frequência de corte igual a 10. Então, eu vou lá na minha colinha, ó, na minha receitinha de bolo, eu tenho essa situação aqui do polo, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar em 0, quando chegar na frequência de corte, que é 10, eu vou descer 20 dB por décadas. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Então, eu vou começar aqui em 0. Aí, quando chegar em 10, que ó, 10 elevado a 1, que é aqui, ó, eu vou descer 20 dB por década, ó. Então, daqui para cá, eu tenho 20 dB. E daqui para cá, eu tenho uma década. Então, eu vou descer aqui, ó, 20 dB por década. Continuaria descendo, ó. Tá certo? Então, venho aqui e faço isso, ó, 20 dB por década, né? Aí, como eu já tracei as duas contribuições, eu tinha um K e tinha um polo com frequência de corte igual a 10. Como eu já tracei as duas, ficou um aqui e ficou um aqui, ó, descendo 20 dB por década. Eu vou somar os dois. Quando eu somo os dois, é basicamente deslocar essa linha aqui para cima, ó. Aí, tá aqui, ó. Tá? Aqui ele desce um pouquinho antes, 3 dBs um pouquinho antes, porque tem isso mesmo. Na prática acontece esse 3 dB. Depois eu posso explicar para vocês matematicamente por quê. Tá? Então, quando forem achar a frequência de corte de um filtro, por exemplo, vai ser sempre, você localiza, é, se você, se você definir que é quando começou a descer, você erra, não é aqui. Vai ser quando, depois que começou a descer, quando der uma diferença de 3 dBs mais ou menos aqui. Então, essa é a frequência de corte. Ó. Tá vendo? Aqui tem mais ou menos, se a gente olhar, um ganho de 17. Tá? Então, mas a gente não precisa fazer isso quando monta o diagrama de bolha. A gente pode fazer normal assim, não tem problema nenhum. Lembrando disso, né? Então, o diagrama de bolha é uma estimativa. É uma estimativa. Então, se eu perguntar, por exemplo, fiz o diagrama de Bode, perguntar para vocês, qual que é o ganho da frequência de 10? Eu vou olhar aqui, 20 dB. Qual que é o ganho exato? O ganho exato, eu vou pôr 10 aqui, ó. Vou pôr 10 aqui e calcular o módulo. Eu vou achar mais ou menos 17, depois calcule para vocês verem. Esse é o ganho exato. Vocês já aprenderam lá em resposta e frequência. O Bode é uma estimativa, tá? Inclusive é muito comum, quando eu estudei, na época a gente na parte de controle, a gente estudava tinha uma folha específica, ela era quadriculada em escala logarítmica. Então a gente comprava isso na papelaria e levava para as salas de aula para traçar o bode, né? Mas vocês não precisam fazer isso, podem fazer uma escala manual, normal, seguindo aqui, não tem problema não. Mas essas linhas aqui, ó, existe uma folha quadriculada própria para isso, que dá para a gente usar para fazer o bojo também, tá? E a fase eu vou fazer a mesma ideia, né? Então eu vou voltar aqui na minha colinha, ó. O ganho K tem fase 0 e o polo eu vou descer 20 dB por década, uma década antes até uma década depois da frequência de corte, ó. Então vamos lá, vamos fazer isso, ó. Para o K, ele contribui 0 o tempo todo, e o polo ele começa em 0. Aí quando chega uma década antes da frequência de corte é essa daqui, uma década antes é aqui, uma década depois é aqui.
Então, uma década antes, eu desço 20 dB por década, desço 20 dB por década depois e alinho. Na verdade, não é 20 dB não, tá? Desculpa, eu desço 45 graus por década antes, 45 graus por década depois, tá? Não lembro se aqui eu falei em dB ou não, mas no caso da fase, vamos corrigir aqui, é graus. Desço 45 graus antes por década, 45 graus depois por década. Aqui eu vou subir 45 graus antes da frequência de corte por década e subo 45 graus depois por década, tá? Só corrigindo aqui, não me lembro se eu falei dB. A fase é graus. E aí, então, eu tenho a fase aqui do meu sistema, tá? Então, se a gente olhar para esse sistema, olha só que legal. Eu tenho ganho e fase. O que que eu sei disso? Vamos olhar aqui. Esse negócio é um filtro? Será que ele é um filtro? Eu acho que não. Por que que não? Porque aqui, ó, eu tenho escala dB. E antes da frequência de corte, que é daqui até aqui, eu tenho um ganho de 20 dB em todo mundo que entra. Então, toda a entrada no sistema, então o meu H está aqui, ó. Toda a entrada, que é o X, toda entrada que tiver uma frequência menor do que 10, que é a frequência de corte, vai receber um ganho de 20 dB, vai ser multiplicada por um número que é equivalente a 20 dB. Então, se a entrada for 10, eu vou multiplicar ela por 20 dB. Então, eu vou fazer 20 log na base 10 daquela entrada. Tá? E depois disso, eu começo a atenuar. Daqui até aqui, eu ainda estou dando ganho, porque é maior do que zero. E daqui para frente, eu estou filtrando. Eu estou atenuando. Tá vendo? Então, eu diria que esse sistema é um amplificador de baixas frequências que atenua as altas frequências. Tá? E ele tem uma fase não linear. Reparem que ela é não linear. Ela muda para cada faixa de frequência. Isso não é bom porque gera distorção no sinal de entrada, se ele tiver mais de uma frequência, né? Então, por exemplo, sistemas de comunicação de áudio e vídeo, é importante que você tenha fase linear, para você não distorcer a imagem ou o áudio na saída depois do sistema. Tá bom? Aqui tem um outro exemplo, né? Agora nós temos um zero e um polo. Então, já foi substituído o S por J ômega. Então, a gente prepara a função. Então, eu vou dividir o ômega por 100. Então, aqui ó, eu vou ter 10 ao quadrado, que é 100, mais 1. Se eu dividir por 10 ao quadrado, eu multiplico por 10 ao quadrado aqui. E o polo, eu vou dividir por 10. Ó, mais 1. Se eu dividir por 10, eu também divido por 10. Então, corto aqui, corto aqui. Então, o K, vamos fazer um resuminho aqui. O K é 10. Tá? A frequência de corte do zero é 10 ao quadrado. E a frequência de corte do polo é 10. Tá? Então, ganho 10. Frequência de corte do zero, 10 ao quadrado. E do polo é 10. Então, vamos montar aqui o nosso ganho. Ó. O K, eu vou fazer 20 log na base 10 de 10, que é o valor do K. Isso aqui dá 20. Então, eu já traço aqui ó, a contribuição do K. Está aqui. Ó, tá? O zero, ele tem uma frequência de corte de 10 ao quadrado. Então, vamos ver aqui como é que é o zero. Olha o zero aqui. Ó. Então, eu vou subir 20 dB por década na frequência de corte. Vamos lá, então. Vamos subir 20 dB por década. Então, a frequência de corte é 10 ao quadrado. Aqui, ó. 10 ao quadrado. Então, eu venho aqui, ó, em zero. Zero está aqui. Pá, 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 pá. Quando eu chego em 10 ao quadrado, eu vou subir 20 dB por década. O 20 está lá em cima, né?
Daqui até aqui eu tenho uma década, então eu vou subir 20 dB por década. Ó. Então é isso aqui. Ó. Essa é a contribuição do zero. Qual que é a contribuição do polo? O polo tem frequência de corte 10. O 10 está aqui. Ó. Então eu venho aqui em zero. Quando eu chego em 10, eu vou descer 20 dB por década. Ó. Vou descer 20 dB por década. Então eu vou somar, eu vou somar todo mundo. Eu vou somar todos eles, todas as três contribuições. Então, como o K começa aqui, ó, como é que vai ficar? Como eu começava em zero aqui antes, ó, eu tenho 20 dB que é o K, então eu vou subir para cá. Ó, já somei a contribuição do K. Aí eu venho vindo. Em 10 elevado a 1, o polo está me mandando descer 20 dB por década. Então eu vou descer 20 dB por década. Ó. Eu estava em 20 dB, desço até zero, tá certo? Então, ó, vamos de novo. Ganho 20. Chegou em 10, eu vou descer 20 dB por década. Ó. Quando eu chego aqui, era para eu continuar descendo. Mas em 10 ao quadrado, tem um polo, aliás, tem um zero, me mandando subir 20 dB por década. Eu estava descendo, então a subida do zero anula a descida do polo. Então, eu começo aqui no ganho, tá? O polo manda descer, 20 dB por década, e o zero manda subir. Aí um anula o outro e se alinha. Então, esse é o resultado do ganho. Reparem que o resultado é a soma das três contribuições. No exercício anterior, nós tínhamos só o K. Vamos ver aqui, tínhamos só o K e um polo. Né? Agora nós temos o K, um zero e um polo. Então, são três curvas que a gente soma para chegar na final. O mesmo vale para a fase. Né? A fase do K ela é zero. Então, ela fica aqui em cima ó, o tempo todo. Né? A fase, vamos recordar aqui, ó. A fase do zero eu vou subir 45 graus e a fase do polo eu vou descer, uma década antes. Então vamos lá. Ó. Então o zero eu subo e o polo eu desço. Então eu comecei em zero. Uma década antes do polo, o polo é 10. Então uma década antes é 10 elevado a zero, que é aqui. Ó. A frequência de corte do polo é 10, uma década antes é aqui. Então eu estou em zero. Uma década antes eu vou descer 45 graus. Ó, 45 graus dá mais ou menos aqui. Tá? Aí eu vou continuar descendo uma década depois. Era para eu continuar descendo até aqui mais ou menos e alinhar, né? Só que eu tenho um zero em 10 ao quadrado. E o zero me diz que eu tenho que subir 45 graus uma década antes. Então, veja bem, eu estava descendo aqui, ó. Quando eu chego uma década antes, a descida de 45 graus do zero, do polo, na verdade, é anulada pela subida do zero. Então, ó, estava descendo aqui, ó, um anulou o outro, eu alinho. Tá certo? Quando eu alinho e chego aqui em 10 ao quadrado, eu tenho o alinhamento que vinha do polo. Então, vamos voltar aqui só para entender. Por isso que o quadro faz muita falta nessa hora. Olha só, o polo, ele segue uma década antes. Ele desce uma década depois e alinha. Então, esse alinhamento dele aqui, ó, esse alinhamento dele vai acontecer em 10 ao quadrado, porque ele tem frequência de corte de 10. Então, ele manda alinhar, aqui, ó, ele manda alinhar em 10 ao quadrado. Então, olha o que, que vai acontecer. Eu estava vindo aqui, aí o polo mandou descer 20 dB por década.
Quando chega em 10 a 1, o zero mandou alinhar. Só que aqui o polo mandou alinhar de novo, então eu vou subir. Só que quando eu chego aqui em 10 ao cubo, o zero mandou alinhar. Se eu estava subindo, eu vou alinhar. Por isso que eu tenho essa característica. Então a fase ela dá um pouco mais de trabalho, porque a contribuição do polo e do zero atua duas vezes. Quando manda descer e manda alinhar, no caso do polo, e quando manda subir e manda alinhar, no caso do zero. Tá? Não sei se deu para entender, depois eu posso tentar, vou tentar fazer um exemplo no caderno, e aí eu escaneio e tento gravar para vocês. Eu acho que vai ser mais fácil do que eu usar esse plot feito em MATLAB, tá? Bom, e aqui nós vamos falar um pouco sobre a fase não mínima. O que que acontece? Todo sistema que tem os polos e os zeros do semiplano esquerdo, né? Então esse é o semiplano esquerdo, a gente chama de fase mínima. O sistema que tem um zero no semiplano direito, a gente chama de sistema de fase não mínima. Tá? Não quer dizer que ele seja instável, ele tem fase não mínima. O que que isso significa? Vamos entender. Matematicamente, o ganho, o ganho dos dois é o mesmo. Tá vendo? Ó? O ganho dos dois sistemas é o mesmo, a magnitude do ganho. Mas a resposta em frequência é diferente, porque os ângulos do polo e do zero são diferentes. Então tem que lembrar que quando nós temos a fase não mínima, que é essa situação aqui, o zero vai estar no semiplano direito, na hora de calcular a fase, a gente tem que começar com 180. Tá vendo? Ó? Começar com 180 e subtrair aqui, ó, diferente daqui, tá? Então essa é a diferença. A fase é diferente e o ganho é o mesmo. Então, aqui tem um exemplo de fase mínima. Então, esse é a magnitude do ganho e essa é a fase. E aqui é a mesma função de transferência, vou mostrar no próximo slide, só que eu vou trocar aqui por -1, vai ser o exemplo da fase não mínima. Então, reparem que a fase mudou completamente, ó, tá vendo? Agora ela começa lá em 180, porque tem um 180 no início. Entenderam a diferença? E a magnitude do ganho é a mesma, não muda nada. Qual é o impacto disso na prática? Veja bem, em azul, opa, em azul aqui, ó, seria a resposta do sistema de fase mínima, e em vermelho a resposta do sistema de fase não mínima. O que que acontece? O resultado é que na matemática o sistema de fase não mínima ele tem uma derivada negativa. Essa derivada negativa causa isso aqui, ó. Tá vendo que tem uma descida antes do sistema começar a subir e atingir o set point? Esse set point, imagina, é o ar-condicionado. Eu ajustei a temperatura dele para 18 graus. Então, o set point é 18. Então, a temperatura tem que subir ou descer de forma a chegar no 18. Aí dá uma oscilada, depois estabiliza. Então, o sistema de fase não mínima, ele inicia na direção contrária, depois que ele alinha. Então, isso pode ser um problema. Na prática, a melhor maneira de explicar isso é pensar num carro. Imagina um carro de sistema de fase não mínima. Aí, o que que você quer fazer? Você quer virar ele um pouco para a esquerda. Quando você vira ele para a esquerda, ele começa virando para a direita primeiro. Então, olha lá, ó, ele vai. Se você manda ele virar para a esquerda, ele vira para a direita um pouquinho primeiro para depois ir para a esquerda. Já pensou nisso? Ou então, se você quer virar para a direita, ele antes de ir para a direita, ele vira um pouquinho para a esquerda para depois ir para a direita. Captaram a ideia? Então, isso é grave, isso é um problema. O sistema de fase não mínima, ele tem esse problema. Tá? Vocês vão falar mais sobre isso na disciplina de controle. Tá bom? Mas tem que lembrar disso. O que é um sistema de fase não mínima, qual o impacto dele na prática
E na matemática tem que lembrar que quando ele é não mínimo, na hora de calcular a fase tem que botar o 180 na frente. Tá bom? Desculpa. Aqui tem um exemplo um pouco mais complicado. É uma função de transferência que nós temos. Nós vamos ter o ganho K, vamos ter um zero na origem, esse zero aqui e dois polos. Então, para a gente preparar isso, para fazer o diagrama de Bode, primeiro nós vamos tirar o 20 daqui, ele vem para cá. Vamos dividir aqui por 100, tá vendo? Vamos botar o 100 aqui. Vamos dividir aqui por 2, botar o 2 aqui. Vamos dividir aqui por 10, colocar o 10 aqui. Simplificando todo mundo, sobra 100. Então, o K é 100. Então, veja bem, nós vamos ter a contribuição do K, tem uma curva. Vamos ter a contribuição do zero na origem, duas curvas. A contribuição desse zero, terceira curva. Contribuição desse polo, quarta curva. Contribuição desse polo, quinta curva. Então, o diagrama de Bode disso aqui, para fazer a magnitude do ganho e fase, vão ter 5 curvas que vão ser somadas no final para chegar no resultado final. Tá? Então, esse vai ser um sisteminha um pouco mais difícil de fazer. Então, esse fica para casa, para vocês tentarem fazer. E vamos conversando. Depois vou tentar gravar algo para explicar um pouco mais. Mas tentem fazer, busquem no Latte. Se tiverem dúvida, na internet também tem muita coisa. Não é muito difícil, não. É só seguir o macete, que é essa colinha aqui, ó, esses dois slides, que não tem problema. Tá bom? Então, terminamos por aqui e nos falamos em breve. Um grande abraço, uma boa semana para vocês.